De volta aqui com o Gabriel Bortoleto e agora eu quero entrar num papo, numa seara mais dos pilotos da Fórmula 2, porque nós temos pelo menos ali duas figuras que estão atrás de você na tabela do campeonato. É bom lembrar, né? Bem atrás, um deles, pelo menos bem atrás do campeonato, e que um deles já está garantido na Fórmula 1, oficialmente, que é o Berman, o Oliver Berman, e também o André Kimi Antonelli, que ainda briga para estar lá. Briga no sentido, né? É mais uma questão ali do que a Mercedes vai fazer. Como esses caras são ali no paddock? Eles mudaram, né, talvez ali em relação a de acordo com esse status? Como é que eles são ali no convívio, né, entre vocês ali da Fórmula 2? Ou eles são ali na humildade, né, estão ali sempre batendo papo com vocês? Como é que esses dois pilotos estão ali dentro do paddock da Fórmula 2? Cara, eles são normais, eu sou próximo, diria, do Berman, é um cara que a gente já saiu algumas vezes para almoçar, jantar, puta menino, gente boa, gosto bastante dele e não tem muito assim o que falar. O Kimi também é um menino que eu conheço desde pequeno, quando ele corria de kart, eu sempre estive 2 categorias à frente dele, ele acabou pulando, né, essas categorias para subir para a Fórmula 2 agora, mas... É tudo isso mesmo? Ele é muito bom, não tenho o que falar, mas obviamente cada um julga como quiser o talento do menino. Acredito que no nível da Fórmula 2 não tem ninguém hoje em dia que é extremamente fora dessa janela de pilotos que está disputando pelo campeonato. Acho que ele é bom, mas acredito que, por exemplo, um Hadjar da vida nesse momento, até mesmo um Paul Aron, tem feito uma temporada melhor do que a dele. O Aaron tem sido muito constante. Nessas últimas 3 etapas ele não pontuou quase nada, teve alguns problemas, alguns erros dele, mas até lá ele tinha feito ótimos resultados e o Hadjar ganhou 4 corridas, então eu não diria que alguém é melhor que alguém nessa situação, porque no final das contas o resultado é o que conta. O Hadjar, ele também vem na mesma crescente que você, ele veio junto também, né? Ele tá te acompanhando, né? Veio sim. E é um cara que tem que tirar o chapéu, porque assim, eu posso falar o que for. Eu tive alguns problemas técnicos no começo do ano, mas ele também teve os dele. E ele só tá na frente do campeonato até agora porque ele ganhou mais corrida. E ponto. Eu não tenho o que falar. Ele realmente batalhou para estar na posição que ele tá e com as vantagens de ponto que ele tá, porque ele realmente sofreu um pouco no começo do ano com algumas falhas técnicas. Eu tô até dando uma olhada na classificação, né? 165 Hadjar, você com 129, o Aaron com 124. E nas primeiras 2 etapas ele fez 5 pontos, você 15, né? Realmente vocês ficaram para trás. O Paul Aaron já fez 29, largou bem, né? Largou bem. Mas esse é um ponto que eu acho interessante. Como que é na Fórmula 2, na pergunta do Eric, esses caras que já têm um certo rótulo de uma conexão com a Fórmula 1? Por exemplo, o cara, além de estar bem, ou de repente nem estar tão bem, mas Red Bull tá de olho, esse cara na McLaren, esse aqui vai pra Mercedes, a Mercedes apadrinhou. Pros que não tem, assim, esses que não tem tanta badalação, mas que de repente tem resultado, como que é isso lá, tanto na pista, de repente um querer se provar, esses que não têm esse olhar sobre eles, querer se provar talvez passando do ponto, ou não, isso não chega lá, esse rótulo não interfere no relacionamento aí de vocês? Entre a gente eu diria que não tem muito isso, talvez isso seja demonstrado dentro da pista, mas eu não posso dizer pelas pessoas. No meu caso eu nunca tive isso, eu tive os momentos que eu não fui olhado por nenhuma academia, eu estive sozinho ano passado na Fórmula 3 e não quis me provar mais do que ninguém, eu só quis fazer o meu trabalho melhor que eu podia fazer e fiz e entreguei o resultado na pista e hoje em dia eu sou da academia da McLaren. Agora, tem, por exemplo, pilotos como o Paul Aron, que ele era um piloto Mercedes durante muitos e muitos anos, desde o kart, e ele foi demitido da Mercedes e trouxeram o Antonelli para a Fórmula 2 no lugar dele, na academia. Então, para ele, deve ter sido complicado. Foi complicado para ele, porque ele praticamente perdeu o lugar dele para um menino novo, sim, mas ele tem feito um campeonato melhor até agora do que o Antonelli e talvez essas últimas corridas por erros cometidos por ele, talvez venha dessa provação que ele tem que fazer esse ano. Mas eu não sei, pode ser que tenham sido erros comuns, como você mesmo disse, como um pneu fura, um motor explode. Qual que é a sua... Você é um piloto que está ali no guarda-chuva da McLaren, mas ao mesmo tempo não é um
por exemplo, um piloto reserva de testes, como alguns outros são, da Fórmula 1. Quais são as suas atribuições para com a McLaren? Você também utiliza o simulador? Tudo que o que você faz pela McLaren? Tudo que eu faço pela McLaren é como se fosse um piloto reserva, porque no final das contas eu só não sou reserva porque eu não tenho a superlicença. Senão, muito provavelmente, eu também seria reserva da equipe. Mas o trabalho de simulador, tem 2 pilotos que trabalham há 20 anos já no simulador da McLaren fazendo, e eu ajudo, obviamente, como um terceiro piloto fazendo simulador ali, faço alguns trabalhos para eles. Que mais? Faço trabalho de suporte em algumas corridas. Aquelas que não tem Fórmula 2. Aquelas que não tem Fórmula 2, tem Fórmula 1, eu tento acompanhar. Você fica na fábrica, é isso? Não, nunca fui para a fábrica, mas antes do final de semana eu faço os testes, por exemplo, no simulador, que eles vão testar na pista na semana seguinte, por exemplo. E onde são esses testes no simulador? No simulador... Não, na fábrica. Na fábrica. Então aí eu vou para a fábrica. Entendi. Sim, eu vou com frequência para a fábrica da McLaren, pelo menos 2 vezes, 3 vezes por mês eu vou para lá fazer simulador. Para fazer esses testes. Porque quando você falou que não ia para a fábrica, ele falou do simulador, eu falei, você tá com um bom na tua casa, porque o simulador de equipe é outro nível, né? Não tem como você fazer nenhum teste em casa, eu sei, obviamente. Eu já fui no simulador uma vez da Ferrari e eu falei, pô, o cara tá com avião. Mas não fui para testar com você, era uma reportagem, entendeu? Não, infelizmente eu não tenho um desse nível em casa. Eu amaria ter. Que nem o Verstappen tem no avião dele um simulador. Ele tem no motorhome, né? No motorhome. É muito bom o simulador dele. Eu já vi, é foda. Mas o cara é viciado mesmo. Mas é isso aí, eu não sei. Eu diria que eu tento fazer o máximo que dá para mostrar até serviço, mostrar que eu tô pronto para ser uma opção caso tenha uma vaga em aberto. E o que nesse trabalho com a McLaren, trabalho e ao mesmo tempo aprendizado, você tem até de figura passiva, não assim de ir lá e fazer. O que você pode testemunhar? Sabe assim, é que nem que tem nas academias, nas universidades, às vezes tem aquela aula que você pode ir assistir, você não é um aluno e tal. Porque a McLaren está num ótimo momento, né? Então, assim, o que dá para aprender só de ver? Muita coisa. Muitas coisas que eu vi esse ano na McLaren, eu levei para minha equipe de Fórmula 2. Algumas reuniões pós-corrida, pré-corrida, algumas coisas que eu vi que eles fazem na McLaren, os pilotos da McLaren. Toda vez depois de um final de semana ou 2 finais de semana em seguida, né, que tem, eles vão para a McLaren para fazer um team debrief com todo mundo que trabalha na fábrica, porque não é todo mundo que pode ir para a pista. Claro. Então isso faz a equipe se sentir junta, envolvida. Eu acho que isso é grande parte do motivo que a McLaren hoje está se tornando uma equipe tão forte, porque todo mundo se sente parte da família e se sente parte que está fazendo a diferença. Porque se você acaba sendo aquele piloto que vai para a fábrica uma vez por cada... Você vira uma estrela dentro da equipe, e isso não é o objetivo. Um piloto, na minha opinião, não pode ser uma estrela dentro de uma equipe. O piloto tem que ser mais um. Sim. E ponto. Porque o piloto realmente é mais um dentro de uma equipe. Você faz o trabalho de pilotagem e o engenheiro faz a parte de desenvolvimento ali do carro, o mecânico faz a parte dele, e assim em diante cada um tem a sua área. Agora, a equipe tem que se sentir uma só. Eu acho que é isso que eu sinto dentro da McLaren. Todo mundo é uma família, todo mundo faz um ótimo trabalho de desenvolvimento do carro. Pensar como eles começaram ano passado no regulamento novo, eles eram uma das piores equipes e agora eles se tornaram a melhor equipe. Então, realmente, de 10º para primeiro, é algo impressionante. Pô, o Gabriel, o problema dele é que ele dá respostas boas, ele vai dando gancho para outras perguntas, só que daí você tem que escolher. Exato. Posso fazer uma? Vai. Porque eu ia perguntar uma coisa e aí ele falou de já é a melhor equipe. Essa é a minha pergunta. Para você hoje, dá para dizer que a McLaren está à frente da Red Bull? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Red Bull está um passo atrás agora, não tem o carro que a McLaren tem. E quem faz eventualmente a diferença para salvar isso é o Max, porque... Sem dúvida nenhuma, mas já faz tempo. É que ele realmente é tão fora da curva, eu diria que isso não deu a aparecer tanto. Sim. Parece culpa do Pérez, né? Parece culpa do Pérez, que... Eu diria que tem um pouco, mas é grande da diferença do Max, cara. As voltas dele de qualifying, quem realmente entende, analisa
ver que são voltas próximas do nível muito alto, né? Assim como o Norris, assim como o Piastri, assim como o Hamilton, o Leclerc fazem, mas eu diria que o Max sempre consegue entregar muito do que o carro dele. Acho que a única vez esse ano que ele não entregou, eu diria que o carro dele poderia entregar, foi em Mônaco, onde ele cometeu um erro na último set de pneu dele, na curva 1 ali, e aí ele não entregou o segundo set, que provavelmente de sexto ele ia para terceiro, mas ainda assim eram 3 posições a mais. Mas fora aquilo, eu acho que todas as etapas esse ano ele acabou entregando o que poderia entregar, entendeu? E até dentro das corridas, você vê aquela disputa que ele teve com o Hamilton na Hungria. O cara pode estar com menos pneu, mais pneu, seja lá o que for. Ele vai lutar pela vida dele, entendeu? E isso acho que é algo, uma qualidade grande dele e que fez ele ganhar títulos mundiais até agora. Entendeu? Eu acho que por isso que eu digo que a McLaren está mais forte, porque eu sinto que muitas das vezes as batalhas dele com o Norris, ele aguentou porque ele estava mais agressivo, mais arriscando mais do que o Lando. E você falou dessa questão das reuniões, especialmente pós-corrida, e dessa questão da unidade que é a McLaren. Mas a gente teve aí um dos momentos mais críticos em relação a companheiros de equipe, a McLaren como protagonista. Como que foi aquele pós-GP ali em que teve aquela, não briga, mas aquela discussão entre o Norris em ceder a posição de volta ao Piastri? Foi algo diferente demais ou o pessoal contornou? Eu não tenho ideia desse porque eu não estava na fábrica, né? Eu participei acho que de 2 ou 3 reuniões dessa, mas foram mais pro começo do ano, assim. Depois dessa da Hungria, nem queria estar, para te falar a verdade. Para não ter que responder a gente também. Para não ter que responder vocês e para não ter que ver o que aconteceu. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Se, assim, eu não estava lá, mas eu posso te garantir que o André Stella manteve tudo sob controle. O cara é bom, ele é bom. E não tenho dúvida que também, no momento ali, os pilotos já se resolveram e tá tudo certo entre eles. É que vira um AUE maior do que deveria ser, porque... Estão microfonados, né? Todo mundo ouve. Exato. Mas assim, no final das contas, é um momento de tensão na corrida. Eu não tenho dúvida que depois os dois ficaram de boa. Eu tenho uma pergunta sobre essa coisa da reunião. Até pra gente entender, você levou pra Fórmula 2 esse modus operandi da McLaren. Delas, você participa de algumas? Esse evento na fábrica de reunião, que nem você falou agora, depois da Hungria eu não tava. Você foi a algumas? Fui. A última que eu fui foi engraçada, porque eu realmente dessa vez tinha a fábrica toda, porque normalmente tem bastante pessoas, mas eu tava ali, porque normalmente eu só tô lá e ouço, né? Eu ouço o Zeke, o André, o Lando, o Oscar, todo mundo falando. E aí foi engraçado essa última, porque eu tava quietinho no meu cantinho ali, ouvindo eles. E aí do nada, sem esperar nada, eu ia fazer simulador, porque quando eu vou pra lá eu tô indo fazer simulador, aí eu do nada... e pessoal, eu gostaria de apresentar a vocês um novo integrante desse ano da McLaren, blá blá, e o rookie, o Zeke falando, né? Gabriel, aí eu olhei e falei... Meu Deus do céu, o que ele tá me chamando aqui? Agora eu vou ter que falar. Falei, eu vou ter que falar pra fábrica inteira. Aí eu fui lá no meio, todo mundo dando risada, o André, o Lando, todo mundo rachando o bico, porque... Deve ter ficado vermelhão. Porque eu fiquei meio tipo, pô, agora, jura? Tipo, ninguém me avisou, 7h30 da manhã, vocês... Aí eu fui pra lá, falei com o pessoal, dei umas gaguejadas no começo, mas depois foi certinho e foi muito legal. Eu me senti, isso que eu falei, parte da família, entendeu? Porque ele me incluir numa reunião pós-corrida de Fórmula 1, ele não precisava ter feito aquilo. Claro. Eu não tenho nada a ver com a parte de Fórmula 1, eu não pilotei o carro aquele final de semana. Eu faço simulador, legal, ótimo, mas eu seria como mais uma pessoa que estava ali na roda, entendeu? E ele me incluir ali, me apresentar para todo mundo foi muito legal. E como é o relacionamento seu com os dois titulares da McLaren atualmente? Eu não sou amigo próximo deles, obviamente, mas eu tenho uma boa relação. Acho que o Oscar eu conversei um pouquinho antes de começar minha temporada de Fórmula 2, até para seguir algumas dicas e alguns exemplos que ele poderia me dar, porque ele ganhou no primeiro ano dele, né? Então acho que era muito interessante. Pode fazer a mesma trajetória dele, né? Exatamente, esse é o objetivo. Eu já cumpri a Fórmula 3, agora eu tô tentando fazer a Fórmula 2. Mas assim, o Lando eu falo, mas um pouco menos. Eu acho que ele é óbvio, muitas gerações à minha frente. Enquanto o Oscar eu conheci ele quando ele estava ainda na Fórmula 3. Então eu já tinha um pouco de relação antes. Mas são pessoas muito gente boas e que sempre me apoiam. Para muita gente é a melhor dupla do grid, como um completando o outro, assim, de capacidade. Você concorda? Dá para dizer isso? Mesmo que você não concorde. Assim, Concordo, 100%.
Os dois são... não diria que um dos dois é o melhor do grid, porque eu não acho. Eu acho que eles estão em altíssimo nível, entre o top 3 ali, dos melhores do grid. Mas eu diria que, completando, juntando tudo, é o melhor dupla, sem dúvida nenhuma. A gente teve alguns programas especiais no WEC, com o estúdio motorsport.com lá no paddock, entrevistando grandes pilotos, e a gente perguntava sobre a primeira prateleira da Fórmula 1. Quase excluindo, Max e Hamilton, que não tem mais o que provar e tal, mas mesmo colocando, e aí o Nasser falou, cara, para mim é Max, e ele trouxe os dois da McLaren, ele trouxe o Piastri e o Norris. Como é que você imagina isso no longo prazo? Você acha que os dois têm característica para a coisa lá dentro ficar problemática? Ou os dois são calmos? Como é que você vê? Porque às vezes ter 2 tubarões num aquário é um problema. Como é que você vê isso? Bom, eu acho que o Oscar é uma pessoa muito, muito fria. Bom, vocês veem isso. É impressionante. É impressionante. Ele é assim mesmo? Pode estar caindo um meteoro que o cara tá tudo certo, vamos na paz. Ele é muito assim em qualquer situação. Então eu acho que por ele ser dessa maneira, isso acalma muito a equipe e não gera uma frustração. Assim como foi com Hamilton e Rosberg, por exemplo. Sim. Eu acho que ele vai ser o cara que vai manter a paz. Porque se fosse... uma pessoa um pouquinho mais esquentadinha, ia ter problema ali dentro, na minha opinião. Gabriel, o seu nome nessas últimas semanas já aparece, inclusive, na mídia internacional. Não é muita gente que entra nas nossas lives, Felipe, fala vocês estão plantando brasileiros na Fórmula 1 e tal. Dessa vez não foi a gente. E também a gente até abriu para perguntas do público e todo mundo falando, pergunta se ele vai para a Audi, pergunta se ele vai para a Audi. Você vai para a Audi no ano que vem, Gabriel? Eu estou cumprindo aqui, inclusive. Como que está isso? E se isso chegou a você? Você vai divulgar aqui em primeira mão que você é um novo piloto da Audi para o ano que vem? Como é que tá essa situação, esse seu caminho? O que é aquela camisa da Audi que a gente tá vendo? Brincadeira. Eu vou pedir para ele assinar para mim. Né? Olha, eu preciso revelar algo em primeira mão. Não, eu tô brincando. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei pra todo mundo que me perguntou, porque é a realidade. E se eu tivesse algo a mais pra falar, eu falaria com todo prazer. Juro pra vocês. Mas me pegou de surpresa quando eu acordei. Não lembro que dia foi exatamente. Já faz uma semana quase, ou 5 dias, sei lá. Eu abri o meu celular e eu recebi algumas notificações, porque era cedo ainda. E aí eu vi se eu não me engano, eu tava chegando no Brasil, então era tipo 5 da manhã ainda, mas já tinha saído nesse site italiano que foi o primeiro a soltar. E aí depois, o pessoal foi acordando no Brasil e foi saindo nas matérias. Mas assim, eu acho, legal, pelo que eu entendi, eu acho que o Binotto fez uma entrevista e mencionou meu nome, foi algo do tipo. Isso é, legal, eu acho que é uma coisa sempre boa você ter seu nome mencionado por pessoas da Fórmula 1, porque é onde você quer chegar no final das contas. Mas eu tenho contrato com a McLaren, eu sou um piloto júnior deles, eu tenho um contrato a longo prazo, mas eu tenho certeza também que a McLaren quer o meu sucesso e quer me ver na Fórmula 1, entendeu? Eles sabem que eles têm 2 pilotos muito bons e eles estão me preparando para eu entrar na Fórmula 1. E um dia, se Deus quiser, ser piloto deles, porque é meu sonho, entendeu? Mas vamos ver o que o futuro nos espera. Eu posso dizer que eu estou fazendo o meu trabalho melhor que eu posso fazer na Fórmula 2 para colocar, não em dificuldade, mas em uma situação que eu esteja pronto para subir para a Fórmula 1, entendeu? Eu diria que essa é a minha situação no momento. Deixa eu te fazer umas perguntas. Claro, tem coisa de conta, pelo amor de Deus, não quero revelação de contrato, mas para formar opinião e dar caminhos para a própria imprensa, mas muito para o público, para a gente também não imaginar. Porque você sabe como é, quando começa uma discussão de Fórmula 1, como Fórmula 1 é uma coisa distante, piloto é quase astronauta, então o debate às vezes dá umas viajadas. Assim, do ponto de vista de contrato, para ir para uma outra equipe, a McLaren tem que liberar ou não necessariamente? Você tem autonomia para sua escolha? Você sabia que tem mais piloto do que astronauta, né? Não sei. Tem. Eu já me fiz essa pergunta. É mesmo? Uma vez eu saí triste de uma corrida, assim, aí uma pessoa olhou para mim e falou assim... Por que você tá triste? Eu falei, não foi tão boa. Você sabia que você tem que aproveitar esses momentos. Tem mais piloto do que astronauta. Tem mais astronauta do que piloto. Eu imaginava que tinha mais astronauta. Eu falei ao contrário? No começo falou. Ixi, tô confundido. Eu achei que tinha mais, porque nem todos estão na Lua, né? Aliás, eles foram um pouco na Lua, mas trabalhando ali no simulador da NASA tem bastante. Bom, mas respondendo a sua pergunta...
Eu diria que... Qual que era a pergunta? Se você tem autonomia de escolha 100% ou tudo tem que se basear com a McLaren. A McLaren tem que te liberar para você ir para a Audi, por exemplo. Eu diria... O que não der para falar, não fala. A minha ideia não é te expor. Não tem nenhum aqui, problema. Eu acho que a decisão, obviamente, é tomada por mim, como piloto, e eu decido onde eu quero ir, porque eu tenho poder sobre a minha carreira, obviamente, junto com a A14, que é a empresa de management que cuida da minha carreira, que é do Fernando, e junto com a McLaren, tá? Mas eu não sei, questão contratual, como você mesmo disse, eu não posso abrir, é algo privado, a gente assina coisas privadas, mas o que eu posso dizer, eu já disse isso antes, a McLaren quer ver o meu sucesso, eles não querem me prender em nenhuma situação de eu prosperar no esporte, mas obviamente eles vão sempre querer me manter embaixo do guarda-chuva McLaren, porque eles têm muitas categorias e muitas coisas, mas eles querem me ver prosperar nas maiores categorias, então vamos ver. E sobre Fórmula 1 ainda, é uma pergunta que eu acho que eu sei a resposta, mas a gente tem que fazer para o público também. Por exemplo, Mercedes. É muito comum quando a Mercedes apadrinha um piloto, ela tem suas conexões às vezes com outro, que nem aquela coisa de fornecer motor, aí vai para Williams e tal. A McLaren ela não tem esses 1000 braços, a não ser essas várias categorias em que ela está inserida. Ir para uma outra equipe sem perder o vínculo com a McLaren é uma opção ou isso é impossível? Você entendeu? Eu não tenho ideia disso porque eu nunca cheguei a conversar com a McLaren sobre isso, entendeu? Eu nunca sentei com o Zé e perguntei, Zé, isso é uma possibilidade? Nunca aconteceu, então se eu falar algo aqui eu vou estar supondo. Sim, perfeito. Mas não tendo certeza, mas acredito que sim, por que não? Você ser um piloto ainda vinculado à sua equipe de base, né? Em alguma outra, mas isso não depende somente de uma parte, mas sim de ambas, né? A outra equipe tem que querer você como um emprestado, entre aspas. Mas eu não sei, não consigo te dar uma resposta precisa sobre isso. Você falou da A14, que é a companhia que que gere a sua carreira, né? A empresa do Fernando Alonso. Como que funciona isso? Você tem pessoas ali dele sempre te acompanhando. Muita gente cinéfila, né, vai se lembrar daquele filme Jerry Maguire, né? Tem um cara ali dedicado ou duas pessoas que se revezam. Como é que funciona isso? E se nesse ano de Fórmula 2 em que você está mostrando aí que tem a capacidade de dar um passo à frente, se isso já mudou um pouco, se eles já estão meio que a abordagem contigo já é diferente, eles já te colocam ali num patamar na cara do gol, como é que funciona o seu relacionamento com essa empresa? Eu acredito que desde a temporada de Fórmula 3 eles entenderam que eu poderia ter um futuro na Fórmula 1. Fórmula 1 é algo tão longe, né? A Fórmula 1 é algo, até para quem está ali no paddock da Fórmula 3, Fórmula 2, muitas vezes você pode estar correndo na Fórmula 2, mas a chance de você chegar na Fórmula 1 é muito, muito, muito pequena. Então, assim, no meu caso, quando eu andei bem na Fórmula 3 no meu primeiro ano e fui campeão, a 14 eu acho que entendeu que era uma possibilidade de eu um dia chegar na Fórmula 1. Então, obviamente, outros contratos se envolveram. Quando eu assinei com a McLaren, o advogado que cuida das coisas do Fernando veio cuidar do meu contrato. O Fernando se envolveu para ajudar na minha questão na McLaren. Então, muitas coisas mudaram. Mas o serviço em si continuou o mesmo, sempre tentando me colocar nas melhores equipes, nas melhores condições possíveis. Isso não muda, sendo você um piloto amador ou o melhor piloto, você tem o serviço de uma empresa que ela vai sempre tentar o melhor, obviamente. Agora, comigo na pista eu tenho... não tenho ninguém que vai comigo na pista, até porque no momento não é necessário. Eu já tenho o meu coach, que é o Roberto Streit, e ele está comigo 100% do tempo, em todas as etapas. E eu tenho, que não é comigo, mas está sempre com o Fernando, que é o Alberto, que também é um dos donos da 14. Então ele está sempre em todas as etapas, obviamente, porque a Fórmula 1 faz 24 e a gente faz 14. E aí tudo que eu preciso, qualquer situação, uma ligação, o cara já desce no meu paddock, eu tô indo pra Fórmula 1. Então a gente sempre tá junto, acaba sempre estando ali. A gente teve alguns programas aqui com pessoas que você conhece, vieram aqui Geraldo Rodrigues, o Lucas de Graça, o assunto não era mercado de piloto, mas foi um tópico. O Geraldo, ele explicou um pouco como empresário, saúde. Obrigado. Como empresário... como é difícil, ter feeling time é difícil, mas ao mesmo tempo como você tem que entender quando há vagas abertas e quando elas vão se bloquear por X anos, porque assim,
junto com os jovens pilotos, vem mais jovens pilotos e aí vai fazendo uma filinha. E muitos defendem que, claro, a não ser que haja uma situação para escolher A versus B, as oportunidades que aparecem precisam ser aproveitadas. Isso é mais ou menos como você encara? Assim, quando você olha 2025, e se não 25, 26, você olha e fala, quero aqui ou quero aqui na Fórmula 1 não existe. É o que vier eu tenho que pegar. Não, na Fórmula 1 isso não existe. Hoje em dia, o que aparecer para você na Fórmula 1, como titular, obviamente, você tem que pegar. Se você estiver livre por contrato, se você estiver conectado com alguma equipe, algo do tipo, entendeu? Agora, como reserva, piloto de testes, aí você tem muita escolha, porque aí tem muitas oportunidades, obviamente. Se você quer escolher ser reserva e você é um piloto que ganhou a Fórmula 2, Fórmula 3, seja lá o que for, e você não tem uma vaga na Fórmula 1, eu diria que você pode escolher qualquer equipe do grid que eles vão te pegar. Muito provavelmente, a não ser que eles tenham um outro menino já fazendo esse trabalho, mas normalmente sempre tem uma vaga aberta nesse quesito. Mas em questão de titular, hoje em dia você pega o que tem, porque você não sabe por quanto tempo essa vaga vai estar aberta. E ela é concorrida por dezenas de pessoas querendo entrar, centenas, mas você conta numa mão aqueles que realmente vão ter talvez a oportunidade de entrar numa equipe. Um dos vídeos de maior sucesso do nosso canal é aquela entrevista que a gente fez com o Felipe Drogovic lá em Interlagos. E eu queria saber, me pareceu ali que vocês têm um bom relacionamento, vocês conversam bastante e vocês falam sobre essa questão da Fórmula 1. Ele está num passo à frente que o seu, né? Está como piloto de reserva. Mas como que é o relacionamento entre vocês e se, de alguma maneira, o que ele faz meio que também te guia, independentemente se é certo ou errado, você pega o exemplo dele? Como aquele vídeo foi muito legal, eu achei um vídeo bem descontraído. Eu acho que muitas vezes é necessário ter uma situação assim. Eu gostei bastante de participar, porque eu me reuni com o Felipe ali, que é um grande amigo meu, e foi bem legal. Eu sempre segui muitas dicas do Felipe desde a época que eu entrei na Fórmula Regional, Fórmula 3, assim, que é onde a gente realmente estava bem próximo, e ele me deu muitas dicas como melhorar em certos momentos e como lidar com certas situações que ele já passou. Em questão da Fórmula 1, eu acho que a gente não se fala tanto, mas não porque a gente não quer dividir, sim porque não tem o que falar, entendeu? Acho que o que aparece a mídia já sabe, e o que a mídia já sabe eu já sei, e ele, então assim, não é algo que ele vai vir me contar que eu ainda não vou saber, entendeu? Então eu acho bem legal a gente poder conversar sobre oportunidades que vão se abrir, isso a gente acaba conversando, mas eu torço para que ele consiga uma vaga assim que possível, porque eu acho que ele é um grande merecedor, e não tenho dúvida que em breve, se ele continuar fazendo um trabalho bom que ele está fazendo como reserva ali da Aston, eles devem abrir uma oportunidade para ele. Você tem mais alguma pergunta? Tenho, mas pode mudar de assunto? Pode. Daqui a pouco, vai lembrar que daqui a pouco também eu vou ler a pergunta da galera que mandou no nosso Instagram. Você, qual a sua idade? Tenho 19 anos. Você tem 19. E assim, uma marca que muitos pilotos têm é essa maturidade. Vocês lidam com frustrações e vitórias muito cedo, né? No começo é brincadeira, mas muito rapidamente essa vida de piloto vira séria. E você tem essa... Eu ia usar background, não gosto de usar a expressão em inglês, mas acho que não encontro uma melhor em inglês, que é essa questão empresarial da sua família. Você é muito maduro para a sua idade, você fala com muita visão e clareza coisas que não são de pilotos. Para quem não sabe, o Lincoln, pai dele, tem ali todo o trabalho na Stock Car como um dos donos, acionistas. O Enzo, o irmão dele, com toda a parte técnica, também já entrevistamos várias vezes o Enzo. Os dois conversando, você não dá a idade que eles têm. Então, é muito impressionante. E, obviamente, isso tem a ver com questão empresarial corporativa, assim, de ter essa visão. E, claro, também da educação que tem em casa, né? Com certeza. Eu queria que você falasse o que isso ajuda, se é que ajuda. O seu trabalho é pilotar, é ser rápido, é contra o cronômetro, contra outros pilotos, mas o que essa visão macro ajuda? E se você teve, se não de trabalhar nas empresas do seu pai, mas acompanhar isso, assim, o que só testemunhar essa construção ajuda na sua carreira como um piloto? Eu diria que não ajuda pouco, mas sim muito. A principal formação que define um piloto ser fenomenal, bom ou ruim é a criação que ele tem dentro de casa, porque
o automobilismo é um esporte muito limitado, então o pouco tempo que você tem na pista, você precisa extrair o máximo que você puder. E eu diria que você precisa ter claro na sua cabeça o que você quer fazer com os dias que você tem de treino, né? Teste e tudo. O que eu diria que dentro da minha casa, desde pequeno, a gente sempre teve muito claro os objetivos e situações que a gente queria alcançar, que sempre foi a Fórmula 1, obviamente, mas a gente nunca pensou em Fórmula 1 em si, qual que é o próximo passo e o que a gente precisa alcançar. E dentro de casa também nunca teve moleza em questão de passar a mão na cabeça depois que eu cometi um erro ou o meu irmão, entendeu? Sempre foi muito, a verdade é muita paulada dentro de casa, no sentido de se a gente errava, não tinha desculpa, cara. Você ia levar bronca, você ia levar uma correção. De quem? Do seu pai? Do meu pai, tanto do meu pai. Minha mãe, obviamente, ela fazia um trabalho um pouco diferente de mãe ali, depois que meu pai dava uma bronca, ela vinha dar uma... Mas acho que isso... O bad cop, good cop, né? Bad cop, good cop. Mas minha mãe também nunca parou no meio de numa bronca, por exemplo, para passar a mão, pelo contrário. E depois, também, quando passava a mão, não era para destituir essa palavra certa, o que foi acabado... Pra ir contra o seu pai. Não, era já pra se levantar e vamos pra próxima. Levantar e vamos pra próxima, exatamente isso. Então, assim, eu acho que era muito legal isso dentro de casa e me tornou me colocou nessa maturidade, eu acho que você está falando. Exato. Que eu não vejo, porque obviamente eu sou eu, mas pelo que eu ouço, né? Eu acho que isso trouxe um pouco antes da hora dentro de casa. Eu não sei se meu pai ensinou pra gente isso antes da hora ou se ele sempre pensou em fazer assim, mas eu também sempre ouvindo ele falar no telefone, nos negócios, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de observar, então coisas que eu vi ele dando... correções no meu irmão ou em funcionários na empresa dele, eu ia aprendendo, entendeu? Eu ia ouvindo, aí ele ia lá e falava, pô, porque isso daqui não devia ser assim, não é? Eu ia lá, isso pode ser também na pista. E assim eu fui aprendendo de pouquinho em pouquinho e entendendo certas coisas. E, cara, desde pequeno eu tive muito claro, eu não vou pra pista pra ficar brincando com meus amigos, eu vou pra pista pra melhorar, pra aprender e pra fazer o que tem que fazer. Porque muitas vezes você tem 12, 13 anos de idade, você quer ir pra pista pra ver seus amigos, entendeu? Para brincar e não se dedicar do jeito que você precisa se dedicar. Eu acho que é isso que eu levei muito desde pequeno. Nunca tive muitos amigos dentro da pista porque nunca tive tempo para fazer isso, entendeu? Eu vou pagar, entre aspas, aqui algumas perguntas da galera. Ping-pong? Muita gente, obviamente, todo mundo, não todo mundo não, mas a grandíssima maioria perguntando se você vai para a Audi em 2025, né? O Iago perguntando trocaria a McLaren pela Audi, o Paulo Caroline, bora para a Audi 2025, a PH Pimenta, há chances reais de ir para a Fórmula 1, né? Gabriel Melo Santo, você vai entrar na Audi, enfim, né? Ainda vamos pegar um outro aqui, o Felipe João Oliveira, ele pergunta aqui, acho que até quase na linha do que o Felipe perguntou, qual a sua melhor e pior decisão de carreira até hoje? Eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu fiz, porque se eu tô onde eu tô agora é por conta dessas decisões. Talvez se eu tivesse tomado uma decisão diferente no passado, eu não teria passado por certos momentos de dificuldade que me tornaram hoje onde eu tô. Então, assim, eu posso falar de melhores decisões, obviamente, eu acho que foi ter ido para a Trident na Fórmula 3, foi uma equipe que a gente acertou e que me deu todo o suporte para ganhar o título da Fórmula 3, foi o meu primeiro título muito importante, mas ao mesmo tempo eu posso falar que a minha melhor escolha da minha carreira também foi para ir para pior equipe que tinha no meu primeiro ano de freca, por exemplo, porque foi lá onde eu sofri as maiores derrotas e foi lá onde eu não pude desistir, né? E mesmo sozinho, morando na Itália lá, eu tinha que, cara, eu ia fazer o quê? Sentar e chorar sozinho? Não tinha, entendeu? Então, tive que passar por aquelas situações e depois quando vocês sabem, porque qualquer um que está acompanhando aqui hoje sabe, quando você passa por dificuldade, você passa por elas e tem que se superar. E depois, quando as coisas boas acontecem, é só alegria, entendeu? Então, assim, os momentos de dificuldades que eu passei no meu ano de freca, eu passei no meu ano de Fórmula 3 também. Só que eu soube lidar com essas situações, porque eu já tinha passado nelas no passado. Então, eu não tenho nada para falar sobre decisões erradas, porque para mim não existem.
E o JP Verenca pergunta aqui: você se considera um cara mais agressivo na pilotagem ou que gosta mais de cozinhar o galo? Não, acho que eu sou mais agressivo. Acho que eu sou um cara que eu vou pra treta, vamos pra cima e vamos ver o que dá. Obviamente usando sempre a cabeça e evitando acidentes, mas mais agressivo. Eu tenho uma pergunta. Você, 19 anos, é de 2005? Você é de 2004. Eu comecei a Fórmula 1 em 2004 e em 2005 ganhou o Alonso. Eu queria fazer umas perguntas assim mais pessoais. Qual a primeira memória que você tem como telespectador de corrida? Você lembra o primeiro campeonato de Fórmula 1 que você acompanhou de lembrar? Olha, de lembrar mesmo. Mesmo que sejam flashes. Assim, lembrar de um campeonato inteiro, eu acho que foi quando o Verstappen entrou na Fórmula 1, foi em 2015, que eu já tinha 11 anos, mas é porque aí eu realmente estava acompanhando tudo. Mas, assim, flashes em si, eu lembro quando eu tinha, 4 anos, quando eu lembro de uma imagem na minha cabeça, acho que eu era o Massa saindo com a Ferrari de uma curva, assim, e ele saindo super rápido, e eu vi aquele... Não sei, era só flashes, mas foi em 2008, se eu não me engano. E foi muito legal ver aquela imagem. E depois também tem um flash de 2009, 10, 11, seja lá o que for. Mas acompanhar de si mesmo, acho que no primeiro ano foi quando o Max entrou na Fórmula 1. E como fã, nem sei se no kart ainda, quem foram os caras que, sabe, se você não teve pôster na parede, você fala, cara, esses são os caras que me guiaram aí, são os caras que eu sou fã. Com certeza, Ayrton Senna, eu ouço dele desde pequeno, como exemplo de pessoa. Eu sempre ouvi do Senna mais como pessoa do que como piloto, tá? Isso meu pai sempre colocou em casa, era a pessoa que ele era, o jeito que ele falava, o jeito que ele tratava as pessoas, o jeito que ele lidava com a atenção, o jeito que ele era humilde e como ele representou tudo pro Brasil. E obviamente, quando você ouve tanta coisa boa assim, ficou na minha cabeça, e aí você vê como o cara foi como piloto, grandioso do jeito que foi. Pra mim, ele foi o motivo de eu ter começado. E aí, depois, obviamente, teve sempre os ídolos do momento, né? Aqueles caras estavam ganhando. Acho que o Vettel teve uma época que eu queria ter um capacete parecido, porque eu adorava como ele andava na época da Red Bull, que ele ganhava tudo. E esse é gente boa também. O próprio Fernando, por aquele jeitão dele ser na época da Ferrari também. Então, assim, teve sempre aquelas pessoas e acho que é isso. E só mais uma, a gente tava falando de pilotos, no caso. A gente tava falando daquela coisa do Lando, do Piastri, e aí do Max como o melhor. Quem é a primeira prateleira desse grid atual da Fórmula 1? Assim, Max, o Hamilton ainda tá lá? Te pergunto. Tá. Porque Max e Hamilton, Alonso tá lá? Pra mim é Max, Hamilton e Alonso no mesmo nível. Os três no mesmo nível. Não tenho o que falar. Eu acho que Max, Hamilton e Alonso pra mim são iguais. Eu realmente não consigo colocar, porque para mim o Max é o mais rápido de todos, mas ele tem defeitos que não é que são defeitos, mas coisas abaixo do que o Fernando tem. Por exemplo, o Fernando, para mim, ele consegue extrair 120% do carro sempre, não importa o quão ruim ou bom esteja, o cara tá lá. Ele com 40 anos de idade tá performando no máximo. Entendeu? São essas coisas assim que me surpreendem. Agora, para mim, a lista do top 3 é esses três ali, aí tá tudo embolado. E aí depois, para mim, Piastri, Lando, vem um pouco abaixo, junto com o Leclerc e é isso. No par ou ímpar dessa segunda prateleira, Piastri, Norris, Leclerc... vou pôr o Russell também. Tá. E o Sainz, vai. Na lista? Tô pondo na prateleira. Par ou ímpar, quem que você escolhe? De um só ou uma lista? Não. Um só? Piastri, Lando, Leclerc... Russell e Sainz. No momento, eu diria Leclerc, mas no futuro, Piastri. E por que a impressão do Leclerc? Desculpa, eu gosto muito de ouvir piloto falando de piloto, especialmente bem. A gente não vai perguntar nada, quem é ruim, não. Por que a reputação do Leclerc, essa coisa dele cair nos espirais negativos? O pessoal hoje em dia não está confiando. O pessoal, eu digo público mesmo, mais do que a gente. Eu sou fã do Leclerc. Embora, às vezes, eu olho e falo, caramba, o que está acontecendo com o Leclerc? Por que você acha que caiu essa coisa, colou nele essa coisa de que ele não é mais tão bom? Mas pra mim, eu nunca mudei minha opinião sobre o Leclerc. Não importa se ele tá ganhando corrida ou se ele tá andando em 10º do jeito que tava nas últimas etapas, entendeu? Pra mim, a ideia de que ele sempre esteve nessa prateleira, mas um pouquinho abaixo do Max, Hamilton e Alonso, sempre esteve lá, tá? Legal. E aí ele continua a mesma posição desde que ele ganhou em Monza lá, que foi aquela puta corrida que ele fez, e até agora que ele tá sofrendo dificuldade. Porque a gente tem que separar muito bem o que é piloto e o que é carro. Pra mim, o Leclerc tá tirando muito do
do carro dele no que pode entregar no momento, entendeu? Ele tá ganhando do companheiro de equipe dele no campeonato, ele tá batendo nos qualifies e é isso que ele tem que entregar, ele tá entregando. E eu acho que ele não tá batendo em ninguém bobo ali, porque o Sainz é um puta de um piloto, entendeu? Isso. E ele tá em cima do cara já faz 2 ou 3 temporadas que ele ganha dele toda temporada. Eu acho que teve uma temporada que o Sainz foi um pouquinho acima, mas ele quebrou várias vezes, por N razões. Mas eu diria que o Leclerc ele é extremamente rápido. Eu acho que um pouquinho desse up and down dele na época que ele batia um pouco mais nas corridas. Eu acho que o primeiro ano que ele pôde realmente desafiar o Max no começo da temporada, ele acabou batendo em Paul Ricard algumas. Acho que isso tira um pouquinho desse lista 1 e ele vai para lista 2 um pouquinho abaixo. Mas ainda assim, para mim, é fenômeno, excelente. Tá? Todos esses são fenômenos. Não tem ali que eu não acho que é fenômeno. Te incomoda um pouco algum tipo de cobrança que não pertence a você, no caso do nosso país, né? Desde 2009 sem vencer uma corrida, desde 2017, final de 2017 sem ter um representante. Te incomoda esse tipo das pessoas meio que atribuírem a você, ao Drogovic, tipo, colocando uma responsabilidade que obviamente não é sua nem dele, de representar o país? De jeito nenhum, pelo contrário, eu adoro a cobrança, porque significa que as pessoas acreditam em você. Se eu não acredito em você, eu não vou te colocar nenhuma cobrança, porque eu não acho que você vai ser capaz de realizar o que eu tô esperando, entendeu? Se as pessoas colocam uma cobrança em mim de ganhar um título mundial de Fórmula 1, graças a Deus, obrigado a quem faz isso, porque significa que essa pessoa tem um mínimo de esperança que eu sou capaz de fazer isso, e eu fico feliz por isso. Eu sei da minha capacidade, eu sei que se um dia eu conseguir chegar na Fórmula 1, eu vou continuar trabalhando o máximo que eu posso, e eu acho que eu posso sim um dia lutar por isso. Mas eu posso dizer que eu sou grato às cobranças, às críticas construtivas sempre, não uma crítica que a pessoa vem só para te atacar sem nada construtivo, sem entender nada sobre automobilismo e vem te criticar, mas sim aquelas que vêm para melhorar. Isso eu acho sempre legal. Posso propor um exercício aqui? É exercício, você pode não ter informação, mas assim, não é informação, é quebrar a cabeça aqui, porque a gente tem 4 vagas em aberto na Fórmula 1 ano que vem. Alpine, Mercedes, Sauber e RB. Claro, tem os favoritos e tal. Não precisa citar nomes, a ideia não é nem isso, mas daqui, Alpine, Mercedes, Sauber e RB, qual para você tá realmente aberto? Parece aquela coisa que, tipo sorteio, bingo, sai, surpresa. E qual que você acha que a coisa tá meio encaminhada? Sabe, só não... Acho que em aberto, em fechada já estão Mercedes. Você acha que vai ser o Kimi mesmo? Acho que vai ser o Kimi, E se não for o Kimi... Tem que ser o Kimi. Não tem outra pessoa pra ser. Agora não tem outra pessoa pra ser. Exato, seria o Sainz, exato. Não tem. Tem que ser ele. Depois de tudo isso daí, só tá faltando um anúncio do cara. Cuidado com o Bottas. A banda já tá esperando pra tocar. Já tá esperando pra tocar. Eu acho que a RB tá em aberto, mas a gente já sabe quem vai se o Ricciardo sair ou... eu acho que o Lawson. É meio óbvio, se eles não colocarem o Lawson, eu não sei o que passa na cabeça deles. Ou o Hadjar, tá? Um dos dois. Aí eles colocam os dois para testar na pista para ver quem é melhor. Mas acho que o Lawson merece no momento por ter feito todo o trabalho de desenvolvimento para a equipe nesses últimos anos, enquanto ele não pôde competir. Roeu um osso bom ali, né? Exato. Muito. E andou bem quando andou na Fórmula 1. O que eu acho que pode mudar, e aí, desculpa te interromper, é o que vão fazer. Porque mantiveram o Pérez até o fim do ano, mas em tese ele teria contrato pro ano que vem. Eu acho que essa segunda metade pode definir. Ou você acha que não muda? Pérez 25? Não, eu acho que o Pérez vai estar fora no que vem, eu acho, tá? Não sei nem se ele tem contrato ou não, mas se ele continuar nesses resultados que ele tá tendo, ele vai estar fora. E aí pode abrir 2, né? Sim, assim. E aí você tava falando, desculpa, eu só quis trazer essa coisa do Pérez. Alpine, eu acho que... Durham, eu acho que ele é o certo aí, tá na academia de pilotos, foi bem na Fórmula 2. E na Sauber... Na Sauber eu não sei, pô, tem o Joe pra sair, o Bottas, sei lá quem é que vai ficar, quem vai sair ali. Um dos dois vai sair, né? Porque o Hülkenberg tem que entrar, pelo que eu entendi. E tem uns nomes na lista lá pra entrar na Sauber. E eu não sei quem eles vão escolher, mas vamos ver. Você torce pra quem? Eu torço pra que um cara bom entre lá. Excelente, Gabriel. Muito bom, cara. Você é muito bom. Gabriel, quero agradecer demais a sua participação aqui, te tirar das férias. Aí eu sei que tá corrido pra você.
E foi muito legal o nosso papo. Mais uma grande Excelente. entrevista, né? Inclusive a família Bortoleto realmente nos traz grandes entrevistas e esperamos que você, primeiro, tenha uma boa continuidade aí na Fórmula 2, que se não vier o título, mas que pelo menos mostre para todo mundo que num carro de Fórmula 1 você vai mandar muito bem e nas próximas, quem sabe a gente já fala com ele, já com algo confirmado naquela marca de... Não sei porque tem um capacete com 4 argolas ali, ó. Aqui, ó. Ah, perdão. Então, tudo bem. Essa foi daqui. bem, Eu foi. represento essa. Tô muito feliz aqui. Aquelas mensagens subliminares, né? Então, Não foi de propósito, tá? Era brincadeiras- cenário ali mesmo. Brincadeira, Não é que assim, você o pode ver. Bortoleto vem aqui e põe o capacete. Não, o não, você capacete pode tá ver. sempre Você aí. pode ver que Tá bom. aquele capacete está sendo muito presente ali, mas de qualquer forma o papo é muito legal. Você é um cara que realmente entra no espírito da brincadeira quando tem que brincar e fala sério quando tem que falar e fala muito bem, mas independentemente, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Felipe, você viu que aqui o papo foi Excelente, excelente mais uma excelente. vez. E é isso. E espero que você que nos acompanhou também tenha curtido tanto quanto a gente curtiu nesse papo. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, acompanhe o motorsport.com no site, redes sociais e eu aguardo vocês numa próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.